Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao canal Leia Você Também. Sempre uma dica de leitura. Hoje a participação especial do meu irmão Alex, que é um leitor assíduo, assim como eu, né? Na verdade, ele lê muito mais do que eu. E vamos falar de um livro bem interessante. É um livro que já vendeu mais de 1 milhão de cópias, que é Portões de Fogo. É esse cara aqui, ó, o romance histórico do Steven Pressfield. Do que é esse Portões de Fogo, Alex? Qual que é a história desse livro? O título Portões de Fogo, ele faz referência à Batalha de Termópilas, né? Termópilas que significa portões quentes, né? Que é uma entrada funilada que era chamada de portões quentes e portões de fogo. Foi o local onde teve a Batalha dos 300, né? A batalha emblemática lá dos 300 contra o exército de Xerxes, né? Dos persas. Essa Batalha dos 300, a maioria das pessoas já conhece, né? Que já foi representada aí várias vezes em filmes, como o filme aí do Zack Snyder, também em HQs, né? Fez muito sucesso a HQ do Frank Miller, do mesmo nome. Qual que é o diferencial dessa versão em livro, Alex? A, a, A HQ do Frank Miller, que deu origem ao livro, ao filme do Zack Snyder e tal, eles fazem uma representação assim para enaltecer o guerreiro espartano, enaltecer a coragem, o não sentir medo durante a batalha tal, como eles eram conhecidos mesmo, né? Eles pegam todas as místicas que tinha na época e ele faz esse enaltecimento. Mas esse livro aqui do Steven Pressfield, ele pega as histórias feitas pelos historiadores da época ali, que nem o principal é Heródoto, né? Ele que se escreveu sobre a história da Guerra de Termópilas e tal, e ele pega esses relatos, né, verdadeiros ali da época e transforma num romance. E esse romance aqui ele pega como narrador o Cheones, que é o ele se torna aqui em Esparta um escudeiro de Dionex, né? Que é um chefe de pelotão de Leônidas. Só pra. O Dionex, no caso aí, no filme do Zack Snyder, foi representado por aquele soldado que acabou tendo o olho ferido e retorna pra Esparta pra contar a história do Leônidas, né? É até interessante porque no filme ele narra a história inteira do filme, porque ele está narrando para os espartanos, né? Ele está narrando para os gregos também. Para convocar eles para a guerra, né? Depois de ter o rei Leônidas morto. Aqui no livro não, aqui no livro quem conta a história é o Xiones porque ele não é espartano. E ele está contando a história aqui dos 300, né? Tanto que ele conta a história dele, ele conta a história de Esparta, né? Como que é o treinamento, como que se passa situações ali de formação do guerreiro. Ele está contando para Xerxes. Xerxes resgata o Xiones no final da batalha de Termópilas. A história passa depois que acabou, né? Depois que todo mundo morreu ali. E Xerxes mantém ele vivo para que ele conte e seja escrito pelos historiadores de Xerxes a história a partir dele que viveu entre os espartanos para poder estudar os espartanos, saber por que eles eram tão diferentes assim dos restos de todos os povos que guerreavam, né? Em bravura, em coragem, em perícia militar. Ele quer entender os espartanos para poder melhorar o exército dele e também combater quando vinha o exército realmente de Esparta, né? Bem legal. Você tá me contando que os espartanos tinham uma visão diferente, né? Que, assim, o contrário do medo, pra eles não é a coragem, né? Como que é? Não, eles citam o Genex está conversando com os comandados dele lá. Aliás, ele é bem aparece muito aqui na história, né? Que ele tem muita importância. Ele conversando com os comandados dele, né? O Cheones, que é o narrador do livro, o Alexandros, Polinix, e ele pergunta se eles sabem qual que é o contrário do medo. E ele põe a situação da batalha. E eles não conseguem definir, eles não chegam num consenso ali do que é o contrário do medo. E não é nem a afobia e nem a coragem, né? Que são coisas distintas se você comparar com o medo. E lá na frente, na batalha, ele vem o pensamento, né? Que ele, além de ser ele está na batalha ali
vivendo aquilo, ele está estudando o comportamento dele mesmo e o comportamento do exército, né? Então ele percebe no meio da batalha, no final da batalha ele fala, eu descobri, o contrário do medo é o amor. Porque a filosofia espartana, ela fala que o amor é o que move o espartano a fazer tudo o que ele faz que reflete no campo de batalha. O amor pela terra, o amor pelo seu par, o amor pelo guerreiro que está ao seu lado. Tanto é que tem até a simbologia do escudo, né? Que você usa o escudo não para você. É. Você usa o escudo para proteger o seu parceiro do lado, né? Eles falam que é até uma atitude que não tem punição. Você deixar sua lança cair, deixar sua espada cair, mas é punido com a morte quem deixa seu escudo cair. Então, eles têm Legal. essa filosofia de amor, eles amam aquilo que eles fazem muito bem porque eles amam e é o que move eles, né? O amor pela terra, o amor pela liberdade, é o que deixa bem característico aí esse amor que é o contrário do medo. Entendi. É bem interessante. Inclusive, né, você estava falando, o autor, ele é um militar, né? Sim, o Steven Pressfield aqui, ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais. É até interessante isso porque a gente percebe os detalhes assim que ele cita durante os confrontos, que você vê que ele tem um entendimento prático da coisa, né? E ele se atenta a detalhes que é bem explicado e bem resolvido, assim. Você imagina a cena da batalha e você não tem dúvida daquilo ali que está acontecendo. Você consegue visualizar a imagem a partir do que ele está relatando. Tanto que muitas das táticas usadas, as informações, se originaram aí, né, dos espartanos até hoje, né? Assim, o exército espartano tem uma importância na história até hoje, né? Tem a referência das formações de batalha, tem a referência de você proteger quem está ao seu lado, tem até a referência daquelas tags, né? As correntinhas que usam para Ah, identificar os as soldados dog lá. tags. É, nos espartanos, eles tinham um bracelete que escrevia o nome em dois pontos dele lá, e quando ia entrar em batalha, ele quebrava no meio. Um dos nomes dele ficava dentro de um cesto, que era recolhido de todo mundo, e o outro ele guardava com ele. Uma parte representava o sangue, que era o que ele ia com ele para a batalha, e a outra representava o vinho. Na maneira prática, né, servia para contabilizar no final da batalha quem estava vivo, quem não estava, porque eles iam fazer a contagem, chamava pelo nome da etiqueta que estava no cesto, quem não respondia, porque pereceu. Agora, de maneira simbólica, assim, a parte filosófica desse entendimento do bracelete é que a parte sangue que ia para a batalha era a máquina de guerra, era o espartano livre de qualquer desprendimento de sentimento, de qualquer sentimento, né? Ele não tinha, ele era desprendido desses sentimentos. Agora a parte vinho, que é a parte que ele deixava no cesto, era a parte da família, o amor, os filhos, a Sentimentos, né? terra, todo tipo de sentimento. Então ele separava essa, esses sentimentos do guerreiro ali na batalha. E ele até cita num certo ponto lá, ele explica isso, porque na hora que o guerreiro termina a batalha, que ele une as duas partes, né? Ele sente um alívio, assim, que eles chegam a fraquejar os joelhos, né? Ele cita. Então é bem interessante essa parte, assim, essa filosofia eles levam tão a sério que eles acreditam tanto nisso que eles se transformam, né? Eles Entendi. conseguem separar realmente isso aí. É bem legal. É, edição, é uma edição bonita? Quantas páginas são? Sim, é uma edição bem interessante, a leitura é bem agradável. São 431 páginas, vale muito a pena mesmo. Legal. É como você estudar de uma maneira bem mais agradável, né? Você está vendo a história sendo contada de um jeito bem agradável, assim, com um enredo bem interessante. O Steven Pressfield, ele é um escritor bem conhecido e tal. Eu não conhecia até pouco tempo atrás. Eu passei a conhecer quando eu li um outro livro dele que é o Caçando Rommel, né? Que é esse aqui. Que também é sobre guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial. Que eu achei bem interessante e depois de ler esse livro que eu passei a me interessar mais pelo autor e acabei vendo que ele tem esse livro da Guerra das Termópilas, né?
Dois temas que a gente gosta bastante, né? Segunda Guerra Mundial e os 300 de Esparta. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, compartilhem e até a próxima dica. Tchau! Até mais.